O filme Supernatural estreou na passada sexta-feira, dia 11, no Festival de Cinema de Berlim, para o qual foi selecionado para a secção Fórum. Hoje temos connosco o seu realizador, Jorge Giacomo, e um dos argumentistas, André Teodósio. Olá. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado. Isso agora, no fim, logo se vê se há motivo para agradecer ou não. Mas agradeço um café que eu vou-vos oferecer. Quer queiram, quer não, faz parte dos adereços do programa, portanto, há de aparecer um café. Este é um filme difícil de explicar, a sua estrutura narrativa é extremamente específica. Provavelmente faz mal. Acontece. Portanto, qual foi a gênese deste filme? Não sei qual de vós quer responder. Se calhar faz sentido ser o André a começar. Então comece ele. Eu fui convidado pelo Dançando com a Diferença, quer dizer, uma negociação que está a decorrer há muitos anos para fazer um espetáculo com a companhia. Entretanto, o espetáculo chamava-se Supernatural. Entretanto, veio a pandemia, etc. E eu não quis desistir do projeto de fazer um espetáculo e, portanto, propus transformar o espetáculo num filme. Ainda que se organizasse com as mesmas temáticas, obviamente ia ser um suporte diferente, no qual eu não tenho sequer conhecimentos suficientes e, portanto, como já tinha colaborado com o Jorge, e a Praga também já colaborou com o Jorge de diversas formas, portanto, não só como criador, o Teatro Praga, sim, peço desculpa, que é a minha estrutura, que começou, não, eu agora começava a dissertar sobre o Teatro Praga, não é preciso. Mas pronto, é só para especificar que a Praga ficou Sim. assim, com pandemia e Praga ficou confuso. Então há duas Pragas. O Teatro Praga, o Jorge já colaborou connosco de diversas formas, como criador e também a registrar espetáculos, etc. Aliás, o meu filme anterior vem a partir também de um texto do Teatro Praga, do Pedro Penin. Exato. E eu propus à companhia transformarmos o projeto então num filme e Que na altura convidei nem era um filme, era um... Sim, é pensar num projeto que fosse a partir de imagens que iríamos produzir Exato. na Madeira. Sim. E, portanto, foi isso. E ele aceitou e começou a pensar ele próprio o que é que também aquela temática lhe sugeria, o que é que imageticamente lhe aparecia. Começou também a googlar coisas na Madeira porque não conhecia bem a ilha, portanto começou à distância a procurar sítios, etc., onde pudéssemos alocar determinadas ações que pudessem decorrer com aqueles intérpretes. E fomos construindo assim o filme. Portanto, na verdade, é um filme que resulta de circunstâncias pandémicas, mas que tenta responder também àquela companhia, que é uma Dançando com a Diferença, é uma companhia muito específica, portanto... Já lá vamos. Pronto. E, portanto, tenta responder também a esta colaboração e àqueles intérpretes com uma atividade que pudessem estar todos a usufruir, pudéssemos estar todos a usufruir, em vez de estar fechados em casa, cada um de nós. Importante também dizer que antes de eu ir à Madeira, porque eu nunca tinha ido à Madeira e o André estava a falar nisto de encontrar nos locais e coisas para filmar através do Google e através do Google Maps, o André e o Zé Maria já tinham estado um período longo com o Dançando com a Diferença a desenvolver ideias que depois acabaram por ser utilizadas no próprio filme. Sim. Vamos ver um excerto, um trailer do filme, para saber de que é que estamos a falar, para que as pessoas vejam o que é isto, para depois podermos continuar a conversa.
Ora bem, este filme tem um dispositivo diegético, também sei usar palavras caras, muito sólido e muito coerente. É conduzido do princípio ao fim por uma voz. E esta voz, e isto é que é verdadeiramente original, esta voz não se ouve, é um ruído elétrico. Que voz é esta? De quem é esta voz? Eu não sei se o filme tem uma narração coerente. Tem. Na medida em que esta voz são muitas coisas. É o próprio filme a falar, é o sol, é o intérprete, e esta voz vai falando com o espectador, vai falando de formas em que a nossa posição enquanto estamos a ver e a ouvir o filme, também ela vai mudando. Ou seja, eu estava a dizer que o filme não tem uma estrutura coerente na medida em que a estrutura não quer ser coerente e nunca se quer estabelecer num lugar para poder ser sempre mais do que uma coisa. Certo? Eu, por acaso, permito discordar como espectador. E já lá vamos voltar a... O filme é muito coerente e muito sólido e é um fluxo sem solução de continuidade. Aquilo tudo funciona junto. Podia ser talvez um bocado mais pequeno, porque me parece que há ali momentos mais repetitivos. Só que se calhar digo isto, porque eu a certa altura lembrei-me foi dos 10 Mandamentos e da voz do Cecil B. DeMille. Isto é a voz de Deus e de repente, vendo assim, pareceu-me um filme muito religioso. No sentido vernacular da religião. Há uma voz criadora, isto começa com o nascimento, passa do escuro ao claro, e há uma voz, estás aí e tal, e que vai criando as coisas, só falta criar o fogo, porque cria a terra, o ar e a água. E de repente pensei, estranho, isto é um filme religioso, até muito panteísta. Eu diria mais, a dizer alguma coisa, eu diria que é mais espiritual do que religioso. Mas mesmo lá perto. Mas mesmo espiritual, religioso é uma espiritualidade organizada. Tenho algumas dúvidas. Pois não, é um filme performativo, que é o que eu digo, né? É uma luta que nós temos. Na verdade, desde o princípio, eu sugeri que o filme pudesse, de alguma forma, funcionar com aquilo que tinha funcionado para mim durante a pandemia, e que era uma coisa muito específica, que era ver vídeos de meditação, não é? Portanto, ou fazia exercício físico em casa, ou via esses exercícios de meditação que, de alguma forma, dialogavam comigo, ou colocavam-me numa situação de consciência do meu próprio espaço e estado naquele preciso momento. E, portanto, aquilo que de alguma forma tentei sempre também contribuir e desafiar o Jorge, ainda que a nomenclatura, a palavra ou a definição não fosse totalmente correta para ele, era ter o mesmo, que as pessoas no cinema tivessem essa relação que eu tive com um filme de meditação. Portanto, há de facto essa voz que não comanda, mas que desencadeia no espectador a vontade ou não de imersão no filme e também de navegar dentro desses temas que muitas vezes, às vezes, se repetem, mas que têm sempre pequenas diferenças, não é? Porque há frases que são semelhantes, mas que vão dar a outro, que incidem sobre outra lógica ou sobre outras afirmações, e portanto o filme tenta, de alguma forma, que o espectador numa sala de cinema, e foram imensas as ideias que não foram colocadas no filme nessa tentativa de ter o espectador ativo, desde QR codes, etc. Pronto. Que o espectador esteja, de alguma forma, a performar o filme. Nós sabemos que, em qualquer filme, o espectador é um agente ativo, não é? Como leitor de um livro ou num espetáculo. Mas aqui, a premissa formal era ser absolutamente claro que que o filme estabelecia uma ligação direta, ou afirmava-se diretamente com o espectador enquanto indivíduo específico. Não queríamos era que essa voz fosse uma voz nem masculina, nem feminina, nem sequer humana, para poder, de alguma forma, também fazer justiça àquilo que nós estamos a tentar defender no filme, enquanto linhas gerais do que é essa supernaturalidade. E por isso é também que nós chamamos, quando falamos desta voz, normalmente chamamos-lhe a voz do filme, como se o filme produzisse uma voz. E por isso é que é uma voz estática, é uma voz que vem de uma espécie de arquivo ou do ruído da própria imagem que dá lugar a um ruído que passa a ser sonoro. Então passa a haver uma relação desse ruído que é sonoro e que também é visual, muitas vezes, para com o espectador. A minha dúvida em relação a ser um filme performativo era exatamente essa. É que eu estava constantemente a dizer ao André e ao Zé que então todos os filmes são performativos porque o lugar do espectador existe sempre no lugar de um filme, na medida em que um filme só existe se alguém o estiver a ver. E este filme, o Supernatural, é muito consciente disso.
mas é consciente do princípio ao fim. Ou seja, uma das personagens do filme é o próprio filme. Exato. Que os filmes clássicos são assim, quer dizer, o realizador, na verdade, é Deus daquele mundo, então vínhamos buscar o Hitchcock, aquilo tudo é da cabeça dele. Os atores eram gado para ele, não é? Porque ele tinha o controle absoluto disso. Mas há aqui duas coisas que eu agora nem sei por onde começar, o lado da meditação e o lado performativo. Vamos para o lado da meditação. Há uma coerência visual muito forte no filme, aliás, há uma cor... eu diria malva, violeta, que banha o filme todo. E há um tom de positivo e de ser agradável, portanto não é um filme que quer pôr questões e criar dilemas. Há esse tom, mas de repente, não leva a mal, pareceu quase um tom do anúncio de spa. Perfeito. Uma coisa ligeira e tal, ali com umas frases. Eu cheguei a pensar que podia haver ali alguma ironia com esse tipo de discurso. E aliás, a certa altura, os atores estão num spa ou estão deitados numas marquesas em contemplação. Pareceu-me para a meditação uma coisa, quase aquelas aulas de yoga e aquelas coisas de autoajuda. Cheguei a pensar que houvesse ali ironia, ou é sério? Não sei para quem é que eu devo olhar. Ironicamente, nessa lógica, nós obviamente utilizamos tudo aquilo que são estratégias aliadas a suportes audiovisuais que tentam desencadear aquilo que nós chamamos de realidades espectrais do espectador. Portanto, não só ações diretas como fechar os olhos, mas também redução de serotonina ou ativação de todos os químicos do corpo. Portanto, nós jogamos com essas referências enquanto filmes que tentam performar coisas no espectador. E, obviamente, os spas, o ACMR, os filmes de relaxamento, etc., são todos utilizados, obviamente, não direi de uma forma irónica, mas talvez de uma forma mais cínica na própria construção do filme, enquanto referencial. Sim. E acho também que apesar do tom parecer suave, ou já não me lembro qual é que foi a palavra que... Sim, suave está excelente. Aquilo que depois é dito e é explorado no filme não é assim tão suave e tão relaxante, porque o filme depois passa a falar, e quando eu digo falar é tudo que o filme nos mostra e a relação entre as coisas, passa a falar de coisas muito sérias, que vai desde a filosofia à poesia, a momentos de humor, a videoclipes. Então tenta criar também um próprio universo em que todos esses elementos se confrontam e que se vão interrogando uns atrás dos outros, na medida em que depois está a crescer e está a ser construída uma relação entre aquilo tudo. E existe mesmo esta ideia de universo ou de bolo, ou de um aglomerado de ideias e de posições nossas, deles, dos intérpretes, que vão questionando no passar do tempo em que estamos ali a ver o filme. E mas só mais uma coisa em relação à parte da repetição e de haver coisas que são repetitivas ou porque não é inocente. Não é repetitivo. A certa altura parece que haver redundâncias, digo eu. Só que o espectador tem direito a ter uma visão, não é? O espectador tem direito a ter a visão que acho quiser. Que a certa altura é redundante porque não há flutuações, não há oscilações, não há drama. Aliás, estava aqui a dizer a voz do Cecil B. DeMille, mas também, a certa altura, podia ser a voz do HAL 2000, que é uma voz ótima, tranquilizadora, mas começa-se a aproximar do fim e vê-se que é uma voz maléfica. E que, portanto, há um percurso que é feito, aquela voz que é ótima ao princípio e acaba no mal. E, portanto, estava à espera que houvesse ali alguma alteração dramática, mas segue sempre numa linha relativamente constante até ao fim. É nesse sentido que pode haver ali algumas redundâncias. A questão é que, como o filme utiliza diferentes suportes,
não é? Porque utiliza película, é filmado com telemóveis, com câmaras de filmar, etc. E tem referenciais não só topográficos da Madeira, como coisas imagéticas. Nós não queremos fazer equivaler nada destas informações, mas para elas conviverem, quando nós dizemos, uma frase como, por exemplo, não interessa, se eu disser isto é natural, se eu repetir a frase muitas vezes, isto é natural e tiver um efeito no Instagram, ou isto é natural, repetir a mesma frase, mas ser uma paisagem da Madeira filmada em película, esta repetição, na verdade, está a tentar aproximar dois universos, três suportes muito diferentes entre eles. E, portanto, essa repetição nunca é exatamente a mesma coisa. É sempre uma tentativa de continuidade e de comunhão daqueles materiais todos, daqueles imaginários e imagéticas todas muito diferentes. Até há um exemplo melhor que é o estou aqui. E é estou aqui onde? Na sala, no quarto com o intérprete, no filme, no suporte em que estou a ver. Então, a leitura do estou aqui, e o estou aqui aparece várias vezes durante o filme, temos sempre que nos interrogar aqui onde. E esse é o jogo constante que o filme vai fazendo. É curioso porque o eu estou aqui aparece, de facto, e o que eu interroguei, eu quem? Lá está, e de novo, é a voz de uma divindade que está presente, que é omnipresente e que manipula aquilo tudo. Eu acho que somos todos. Todos quem? Exato. Não é isso, todos quem? Eu estou enquanto a ver espectador. alguém a dar-me aquilo. Não, também está a ver o próprio filme. Claro, estou a ver o próprio filme, mas o eu sempre é o eu de alguém que não eu estou a ouvi-lo. Eu estou a ouvi-lo. Aquele eu, isso de certeza que não sou eu. Sim, eu estou a ouvi-lo, porque não estou a fazer, não estou a dar, eu não posso mandar, não tenho decisão sobre aquelas imagens, estou a recebê-las. O cinema tem esta coisa, ao contrário dos jogos, e isto não é inocente, e é talvez por causa disso que os jogos estão em expansão, eu não interajo senão mentalmente, eu não decido nada sobre aquele filme. Mas então também acrescento que o filme também tem uma certa ideia de videojogo. A meio do filme há também uma sensação de realidade virtual, em que o estou aqui, se calhar em vez de estarmos na sala a ver o filme ou estarmos com os intérpretes no quarto a dormirem, o estou aqui existe ainda para além disso. Existe quando estamos de olhos fechados, existe na nossa imaginação, existe na nossa forma de pensar. Então o estou aqui existe num universo muito maior do que aquele que estamos acostumados a pensar enquanto vemos um filme. E aí, se calhar, eu concordo com o André que o filme é um filme performático porque exige do espectador o seu lugar perante o próprio filme. Eu acho que o filme, como espectador exigiu-me aquilo que me exigem e que me dá um gozo tremendo, os filmes grandes. Os filmes do Satan Tango, do Béla Tarr, por exemplo, aquele filme de 8 horas, que é uma imersão. Eu estou lá dentro, ou o Hitler do Zilberberg, ou alguns filmes de Manuel de Oliveira, que têm aquele condão de, a certa altura, ou os filmes do Andy Warhol, o Sleep. A certa altura aquilo é cenário, ou seja, eu entro, saio, mas o filme continua ali a referver e a fervilhar, mas como eu não tenho o poder de interferir naquilo que me é dado, o eu nunca sou eu, é sempre alguém que me está... É unívoco, não é bionívoco. Sim, mas como aqui nós tentámos utilizar de alguma forma referenciais sensoriais, o espectador também pode decidir a determinada altura do filme não quer ler, não é? Porque a premissa de escuta e de leitura do filme também não é garantida enquanto espectador, portanto nós conseguimos se calhar ouvir o filme ou ler o filme, mas há pessoas que não conseguem nem ler nem ouvir e podem sentir ou vibração sonora ou podem só concentrar-se na musicalidade e desligarem do filme, portanto como joga com muitos tipos de sensorialidade ou só reconhecer o efeito X que já utilizaram uma vez no Instagram, uma mensagem enviada para o primo e para a prima, e riem-se com isso. Portanto, como ele ativa tantas coisas, o espectador também tem esta capacidade de, já que não estou a seguir uma narrativa com princípio, meio e fim, etc., poder optar por que caminho é que quer observar aquele filme. Se quer só concentrar-se na musicalidade, se quer só ver aquele corpo, se quer só fantasiar sobre aquele efeito de aplicação, etc. Portanto, se não quer ver, até... Tem muitas modalidades de... Já que pagou o bilhete, é melhor que eu veja até ao fim. Mas pronto, o que eu quero dizer é que tem muitas modalidades de consumo, o filme, de absorção e de apreensão. E por isso
é nesse sentido que eu digo que é performativa. Há de facto uma decisão que o espectador tem de ter, porque hoje em dia a nossa atenção é captada de uma forma muito imediata e muito curta pelas redes sociais e por tudo aquilo que é produzido. Portanto, há também uma ideia de temporalidade que exige um commitment, ou uma ligação, ou uma disponibilidade para ver aquele filme, e obviamente essa forma de absorção do filme nunca pode ser linear, porque o próprio filme não é linear. Portanto, não é estar atento às personagens e àquela narrativa, é ir modulando e procurando de que forma é que quer usufruir e onde é que se quer concentrar em determinados momentos do filme. Portanto, tem esses ganchos todos. O filme partiu de um trabalho com o grupo Dançando com a Diferença. Isto é um grupo de atores, como se vê no filme, com trissomia 21 ou outro tipo de palavras. Não gosto da palavra, mas acho que é justo ao mesmo tempo de deficiência física. Eu também sou deficiente, uso óculos, portanto. Deficiência não é um pejorativo. Mas essas pessoas, na verdade, são títeres dessa voz, ou seja, elas não estão a fazer nada. Elas, para usar logo os primeiros planos, elas estão ali a boiar. Não lhes é dada, a não ser quando cantam, logo numa das primeiras introduções do 16mm, em que alguém canta, não lhes é dado fazer nada e atuar, sentiu-os apenas como peças, lá está, peças completamente mandadas por essa voz que manda em tudo. Na verdade, o processo é um pouco contrário. Portanto, como a companhia, nós íamos fazer um espetáculo de cena, elas estão preparadas, têm as ferramentas todas para fazer espetáculos, e, portanto, é o primeiro filme que eles fazem, que não é um filme feito deliberadamente para um espetáculo, portanto, é um suporte próprio. E como nós estávamos assim um pouco em cima do tempo a tentar resolver e de alguma forma queríamos que estivessem implicados na construção, na verdade, quase tudo aquilo que é visto ali, não é? O texto não foi construído, na sua grande maioria, com os atores, exceto as cenas que são os próprios intérpretes e atores a dizer. Quase todas as cenas são captação de improvisações da própria companhia. Portanto, nós conseguimos escolher sítios, eventualmente alguns gadgets, alguns objetos e coisas que pudessem desencadear ações, mas quase tudo é feito pelos próprios intérpretes, que têm, lá está, essas divergências neurológicas, físicas, etc., variadas, e, portanto, nós nunca obrigámos ninguém a fazer nada, nunca direcionámos necessariamente dirigi-lo, no sentido de dirigi-lo sobre o que é que deveriam fazer, se deviam fazer uma cara numa fruta, etc. Eram sempre improvisações que eram feitas à vez, e houve muito material que ficou de fora, como é normal, imagino eu, num filme, pelo menos num documentário, etc. Portanto, tem esse lado de documentar todos os jogos e brincadeiras que eles fazem. Na verdade, eles não estão a ser comandados pela voz. Mas não são intérpretes, ou seja, são criadores, no fundo. Não estão a fazer nada fora de si. Estava à espera que houvesse uma coreografia que representasse uma peça, que fora as vozes, que são quase todas off, e é a manipulação de algumas frutas e um discurso, por acaso, bastante bonito sobre a passagem do ananás para a banana. Estou a dizer isto a rir, mas de facto há ali uma poesia inerente. Não lhes é dado protagonismo, de certa maneira. Eu não concordo na medida só... de relaxamento, lá está, de spa, de passividade, e não de chegarem-se à frente e protagonizar algo. Eu há pouco usei a palavra poético. Não concordo à vontade. E não concordo, e já lhe vou explicar porquê. Porque isso é assumir que um intérprete tem que ter um papel num filme, numa peça, em que ou não é ele, ou que tem que estar a seguir um guião e uma estrutura que faz com que eles tenham que chorar, que dançar, que interpretar, que gritar. E eu não concordo com isso, na medida em que só estar ali já estão a interpretar. Mas isso é uma coisa que se calhar também vem... Eu acho que o André concorda também com o trabalho que faz com a Praga, mas nos meus filmes anteriores eu também não procuro intérpretes que sejam muito mais do que aquilo que eles são e do que aquilo que eles fazem. E neste filme foi exatamente a mesma coisa. Aliás, até diria que é o meu filme que tem mais intérpretes a performar, e no sentido em que está a usar, em que se espera que um intérprete de dança
cumpra uma certa forma de produzir ou de fazer aquilo que lhe normalmente é pedido. E esses conceitos, pelo menos para mim, não existem, nem concordo com eles. Portanto, faz uma dissensão entre o estar e o ser. Ou seja, basta estar para já ser inteiro. Mas eles não são assim. Aquilo que nós estamos a ver não coincide com aquilo que eles são na sua vida real. Eles estão todos a interpretar coisas, na verdade. Não estão... Eu, por acaso, julgava que estavam em momentos de relaxamento, não que faz todo. parte, quando andam nas boias, quando estão nas piscinas. Aliás, e ainda bem que os têm, é ótimo. De todo. Uma delas até diz, pronto, estou aqui a fingir que estou a dormir. E nós vemos alguém que está a dormir, mas que na verdade sabemos que ela está a fingir que está a dormir, porque ela própria nos diz que está a fingir que está a dormir. As tarefas que são designadas para aqueles intérpretes, para cada uma das cenas, são tarefas tão iguais a ter um ator a conduzir um carro para uma floresta e para matar alguém. É exatamente a mesma coisa. Portanto, eles não representam um grupo, não há nada naquele filme que indique que seja um grupo, que seja passivo a uma coisa qualquer. A ideia de ação ou de inação ou até de baixar as expectativas em relação àquilo que é esperado que aqueles corpos e aquelas pessoas possam... Não diga corpos, que está na moda, mas é horrível. Sim, não corpos. Pessoas. Sim, não, mas corpos no sentido de serem bailarinos, etc. Portanto, é esperado um corpo que dança de uma determinada forma ou com determinadas gramáticas. O que o filme faz é retirar todos esses conceitos como o capacitismo, os objetivos, o validismo, etc. E põe aquelas pessoas em contextos a interpretar e a fazer outros tipos de personagens ou de situações narrativas que não são assim as comuns num filme narrativo, mas que são as propícias para aquilo que nós estamos o que a voz nos vai dizendo, propícias a conseguirem conjugar essa informação visual com a informação literária, musical, etc. Aliás, eu não conheço muitos intérpretes que lhes dê, por exemplo, uma pitaia e que tenham a criatividade para pegar na pitaia e transformá-la num emoji ou numa pitaia que grita. E existe, não é, levar uma performatividade do corpo ao máximo, então não sei muito bem o que é. Sim. Há uma coisa muito gira, há umas audições do Bob Wilson lindas, normalmente, porque as audições são sempre, quando fazem audições aos atores, têm que se mexer, têm que cantar, interpretar, etc. E o Bob Wilson, das audições mais comuns que ele faz tens a parede lá ao fundo, tens que vir até mim e pronto, é só isso, só tens que descer. É a única coisa. E toda a gente fica, é só ir na tua direção? Sim, é só isso. Porque tem a ver com uma saída, um desligar todas as ferramentas que normalmente são tidas como ferramentas artísticas e de expressão, etc. E procurar uma pessoa que esteja, de alguma forma, não sei o que é que ele procura, mas estruturada ou segura, ou consiga simplificar ao máximo tudo o que são... Também é o Bob Wilson, não é? Que tem uma metodologia de trabalho muito específica, não é? É tudo marcado ao milímetro para a luz incidir na ponta do dedo. Esse é o ponto, é que a seguir... Certo. Ou seja, ele quer... Estou aqui a interpretar só para criar... confusão. Mas os atores ele quer um despojamento total de técnica para depois ele manipular essa pessoa, esse ator, o mais possível em cima de uma folha branca. Contudo, é preciso ser hipertécnico para se fazer um espetáculo do Bob Wilson. Aí é que está. Ao mesmo tempo que estamos a ver e parece que não estão a fazer nada, é insustentável. Alguém que não tem uma capacidade e uma consciência física corporal absurda para conseguir estar parado 3 minutos a dizer um texto com o dedo no sítio X, etc. E ainda por cima, às vezes caem projetores e aquelas coisas que acontecem nos teatros, portanto não te distraíres da tua tarefa. E portanto é isso. Temos um grupo de atores que tem simplesmente só tarefas e vai improvisando, mas segundo outras gramáticas, uma outra lógica que para nós deve ser tão natural como as outras que são tidas como as mais naturais ou as mais esperadas. E por isso o filme que se chama Supernatural é tentar equivaler todas essas informações, todas as suportes, todas as gramáticas, todos os imaginários, é fazer uma mescla disso tudo. Não tem nada a alegar. Nada como acrescentar. Supernatural há de estrear em Portugal, mas já estreou no Festival de Berlim, para onde foi selecionado.